Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo aí, mais um projeto da série Pixel Perfect. Nesse episódio aqui, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai estar fazendo essa telinha aqui de login, tá? Lembrando que a gente vai fazer só o HTML e o CSS da página, a gente não vai fazer todo o processo de login em si, tá? A gente vai fazer só a estilização da página. Mas para quem tá começando, cara, vai ser bem legal, porque vai aprender a colocar ícone nos botões, ícone nos inputs também, então dá pra aprender bastante coisa aqui com essa tela, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição para vocês uma pasta para download que vai ter o index HTML, que já tem algumas coisas ali que eu vou mostrar para vocês, uma pasta assets onde ele vai ter já a estilização aqui, que também tá vazia, que a gente vai fazer juntos, uma pasta JS que não tem nada, a gente não vai desenvolver JavaScript, mas se você quiser já tem uma pasta aqui organizado e uma pasta images com os ícones que a gente vai utilizar. Então ele já vai vir com todos os ícones aqui para você utilizar. Tá? Eu fiz isso aqui justamente para você não perder tempo tendo que pegar as imagens e tudo mais e simplesmente focar em desenvolver aqui comigo, beleza? Vamos abrir aqui o Visual Studio Code, né? O que você vai baixar no o arquivo que vai vir com vocês, né, no HTML que vocês vão baixar aí, ele vai vir um título aqui já mudado, ele já vai estar linkado com o nosso style, né? Então o nosso style aqui já está linkado com o nosso HTML, tá? Inclusive já está com o background color red aqui justamente para poder ver que ele já está linkado, beleza? E a gente vai poder também ver aqui que já está linkado com a fonte Poppins do Google Fonte, né? Que vem as fontes regular, médio e bold, que são as fontes do projeto que a gente vai utilizar, tá? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta, uma extensão chamada Live Server. Com essa ferramenta você consegue criar, né? Deixa eu estopar aqui. Você consegue criar um servidor com seu arquivo index, né? E dessa forma, ó, o background color já está aqui para poder ver que está linkado, né? Dessa forma, toda atualização que a gente fizer, automaticamente ele já vai pegar esse refresh, né? A gente fez uma atualização no HTML ou no CSS, salvou, automaticamente já vai refletir aqui, a gente não precisa ficar dando F5 na página nem nada do tipo, tá? Vou colocar aqui o meu navegador lado a lado com o código. Tranquilo, né? A gente já pode ver que está funcionando de fato, se a gente apaga aqui o background color red e salva, a gente vai ver que salvou, já mudou aqui e automaticamente a nossa tela ela já ficou branca, tá? Vamos começar aqui já fazendo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover a margem que vem por padrão do navegador. A gente vai tirar o padding que também vem por padrão do navegador. A gente vai colocar o box sizing border box para a gente poder considerar box shadow, borda e tudo mais dentro da largura dos elementos que a gente coloca, né? Então a gente coloca o box sizing border box no asterisco, ou seja, em todo o nosso projeto, todo o nosso HTML, isso daqui vai acontecer, tá? Agora a gente já pode vir aqui direto para o nosso body, e a gente vai falar que nosso body vai usar a fonte family Roboto não, já é costume da Roboto. Fonte Family Poppins, e se a fonte Family Poppins não carregar, carrega alguma fonte sem serif que tem no navegador do usuário. Se a gente salva aqui, não vai haver mudança nenhuma, porque ainda não tem nenhum conteúdo, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é mudar o background color da página. A gente pode ver que o background color é esse outro aqui, tá? Então se a gente seleciona aqui, eu posso ver que ele tem um outro background color, que é esse aqui, ó. É o 0F172A, tá? Então esse é o background color na página. Se a gente vem aqui e salva, a gente pode ver que agora sim ele mudou o background da nossa página. O que a gente vai fazer aqui, né? Como vai ser a estrutura? Eu vou tirar aqui a tela, o print screen, tá? Usando a ferramenta Lightshot, eu consigo desenhar aqui e mostrar para vocês. A gente vai criar uma tag que pode ser a main, a gente pode usar a tag main, que vai ser o nosso conteúdo principal, que vai envolver todo o nosso conteúdo, e essa tag main ela vai ser responsável por centralizar esse nosso carinha aqui, tá? E dentro aqui dele que a gente vai fazer todo o nosso conteúdo. A gente pode dividir aqui em, por exemplo, título e subtítulo aqui dentro. Depois a gente pode criar um outro container para agrupar esses botões aqui de login de social media. A gente pode criar aqui um outro separador. A gente pode fazer aqui também um outro container para agrupar os nossos inputs, um outro container para agrupar o nosso sistema aqui de lembrar da senha ou esquecer a senha. E aqui a gente pode criar um outro grupamento para salvar, para colocar, né, perdão, um botão de login e outro botão de ir para registrar, né? Então a gente pode fazer essa estrutura aqui. Cria uma tag main para centralizar o nosso conteúdo, e dentro do nosso conteúdo a gente faz essas microdivisões aqui dentro, né? E obviamente dentro de cada microdivisão dessa aqui, por exemplo, aqui vai ter um conteúdo, aqui vai ter o outro, né? Aqui vai ter o botão em si e assim vai, né? Então imagine que cada quadradinho desse vai ser uma tag HTML agrupando outras tags HTML, tá bom? Então beleza. A gente pode começar aqui, como eu disse, dentro do nosso body, vir aqui criar uma tag main, tá? Beleza, dentro dessa tag main a gente vai criar a nossa div em si, que vai ser a responsável, que vai ter esse conteúdo aqui, né? Então a gente pode colocar inclusive aqui uma class content, vamos botar um content container, e aqui no main a gente não precisa colocar nada, porque essa página aqui ela é única, enfim,
ela não precisa colocar uma classe nela, não vejo motivo para colocar uma classe nela. A gente pode colocar aqui que a nossa tag main, ela vai ter, né, a gente pode voltar para cá, uma largura de 100%. Como a tag main, ela é um display block, né, se você não entende o que é display block, display line, tem um vídeo meu aí no YouTube onde eu explico, vou deixar na descrição, tá? Como ela é um display block, ela automaticamente já pega o conteúdo 100%, a gente botar o background color red, se a gente salva, ele não vai ver nada porque ele não tem conteúdo dentro, tá? Mas ele automaticamente, por ser um display block, já pega o conteúdo 100%, a gente só está sendo redundante, mas não tem problema. E a gente vai falar que ele vai ter, opa, background color não, uma altura de 100 VH, né? Ou seja, uma altura daqui, da parte de cima do seu navegador, do início do seu navegador, até o finalzinho do seu navegador, sem uma barra de rolagem, ou seja, uma altura, né? Tirar a tela daqui, o print screen, é daqui do início dele até aqui. Isso aqui equivale a 100 VH. O meu monitor vai ter um X pixel de 100 VH, o seu vai ter outro, de outra pessoa vai ter outro, então isso equivale a 100 VH. É do início do seu navegador até o finalzinho dele aqui, tá? Então ele vai ter essa altura. Tranquilo, agora sim que a gente já declarou uma altura, a gente consegue enxergar, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui a classe Content Container, vamos colocar aqui nela, vamos pegar o seguinte, vamos fazer dentro da main, eu quero pegar a classe Content Container. Aqui vamos colocar uma largura de 200 pixels, só de exemplo, tá? E uma altura de 200 pixels. A gente vai criar um quadradinho, vamos colocar um background color, um branco, só para a gente ver alguma coisa aqui na tela. E agora na main a gente consegue declarar o display flex. Com o display flex declarado, a gente consegue usar a propriedade justify content center, que aí a gente vai alinhar ele horizontalmente, ó, vou colocar center e vou salvar, alinhamos ele horizontalmente. E agora a gente consegue também, pelo display flex, usar o align anti-center, que agora a gente vai ordenar ele, alinhar ele verticalmente. Se eu salvo aqui, pronto, já era, já está no centro. Se a gente bota aqui a tela maior, vê que realmente está no centro, tá? Então esse processo de ficar no meio, ele já fez isso pra gente. Agora, a gente pode fazer o seguinte, né? Aqui ele tem um background color, né? Se a gente volta aqui, ele tem um background color que é esse daqui. Esse FF que a gente botou, a gente vai mudar para um F1, F5, F9. Se a gente salva aqui, vai ver que ele já mudou, ele não está mais o FFF, né? Ele tem um border radius, ou seja, a curvatura na borda, né? Um raio na borda de 16 pixels, tá? A gente pode colocar aqui 16 pixels, salvar já vai estar aqui com 16 pixels. E ele tem uma largura de 493. Essa largura de 493 eu vou arredondar para 494, tá? Que é melhor números pares na hora de desenvolver. Vou botar 494 e a altura eu não vou colocar altura, tá? Eu vou deixar a altura ir crescendo conforme a gente coloca os conteúdos. Se a gente tira aqui, como não tem mais altura, ele vai sumir, tá? Então, por não ter mais altura nem conteúdo, ele vai sumir. Eu vou deixar ele crescer conforme a gente vai colocando os conteúdos. Se a gente clicar aqui e apertar o Alt, a gente vai ver que ele tem um padding em cima e embaixo. Em cima e na direita e esquerda de 24 pixels. Se a gente coloca aqui no último conteúdo, o padding embaixo também é de 24 pixels. Então a gente pode colocar dentro dele aqui um padding geralzão de 24 pixels, né? Quando a gente faz esse padding aqui, 24 pixels, a gente quer dizer que é em cima, embaixo, na esquerda e na direita vai ter um padding de 24 pixels. A gente salva aqui, tá? Agora por ter posto o pad, né? Por ter posto no espaçamento, a gente já consegue ver alguma coisa. Beleza, já está basicamente estruturado aqui nosso container aqui. Agora a gente pode começar a fazer. Lembra que eu falei que eu ia criar um grupo aqui para o título e esse subtítulo? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Uma div para conter esses dois caras. Depois a gente vai criar uma div aqui, um span, o H1, na verdade, para esse cara. A gente pode criar aqui embaixo um span de fato para esse subtítulo aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente pode criar aqui, ó, uma div. A gente pode até criar um header como um header, porque isso aqui seria o cabeçalho do nosso conteúdo. Então a gente pode criar como um header. E aqui a gente pode colocar um H1. Dentro desse H1 a gente coloca o texto, login to my application. E aqui embaixo a gente pode colocar, não como um span, não, vamos colocar como um H6, tá? Já que é um subtítulo, a gente pode colocar como um H6. A gente pode copiar aqui o texto, né? Beleza. Já colocamos aqui, a gente pode salvar. Vai ver aqui que já está respeitando os paddings e tudo mais. E agora é só a gente fazer a estilização. Então a gente pode colocar aqui dentro do header, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar aqui uma classe chamada header container. E aqui no header container a gente pode colocar uma classe no H1 de title e uma classe no H6 de subtitle. Class subtitle, tá? Então aqui nesse header container, a gente pode botar aqui inclusive, para ficar mais explícito, content. Não, vamos fazer o seguinte, melhor não. Vamos colocar só header container. Aí aqui a gente fala que quer editar dentro do elemento que tenha a content container, o elemento que tem a classe header container. Aí aqui sim,
a gente consegue estilizar esse cara, né? Na verdade, aqui a gente nem vai mexer nele, né? A gente vai mexer no title, porque aqui eu acho que não sei se vai precisar mexer nele. Então a gente pode pegar aqui dentro dele ainda o title, tá? Então eu tô pegando o elemento que tenha a class container, eu quero entrar lá dentro e pegar o elemento... Entrar lá dentro é complicado, né? Eu quero entrar lá e pegar o elemento que tenha a class header container. Quando eu entrar nesse cara, eu quero pegar o elemento que tenha a class title. Então eu tô sendo bem específico em quem eu quero editar, beleza? Então tranquilo. Para esse cara aqui, eu vou falar que ele vai ter... Deixa eu pegar aqui qual é a cor desse cara. Ele vai ter essa cor aqui, que é a cor 334155, tá? Ele vai ter o font size bold, que o bold, o font weight, né? O font weight bold, o bold, se eu não me engano, é o 700. É o 500, né? Não, na verdade é o 700, tá certo. O font weight dele vai ser vai ser 700 e ele vai ter um font size de 32 pixels, né? Não salvei ainda, se a gente salva aqui, a gente já pode ver que já mudou aqui. Beleza, nosso título aqui já está colocado. Agora a gente pode copiar tudo isso daqui, inclusive tudo mesmo, né? E aqui a gente vai só mudar para subtitle, que é o nosso subtítulo. Nosso subtítulo, ele tem o font weight regular, então a gente pode colocar aqui 400, que é o regular. O font size dele é de 16 pixels, então a gente pode diminuir aqui para 16 pixels. E a cor dele é essa daqui. Vamos pegar aqui a cor dele. Tá. 64748B. Tá? B de bola. Então se a gente vem aqui, não salve ainda, se a gente salva para cá, beleza, já tá lá o nosso título e o nosso subtítulo, inclusive quebrando certinho, a gente tem que quebrar, tá? Tranquilo, agora a gente já pode pegar esse nosso container aqui. Eu falei que eu não ia usar ele, editar ele, mas eu vou editar ele só para poder dar uma margem, tá? A gente vai dar uma margem a partir do container, tá? Então, esse container aqui que a gente criou agora para agrupar o nosso título e o subtítulo, ele vai ter uma margem para afastar agora o nosso container de botões aqui que a gente vai criar, tá? Então a gente pode colocar aqui de quanto que está separado, é uma margem de 40 pixels. Então a gente bota aqui margem bottom 40 pixels. Se a gente salva aqui, a gente não vai ver nada ainda, vê um pequeno distanciamento aqui, mas agora a gente vai ver melhor com os botões. Então, para os botões, mesma coisa, vou tirar aqui o print, a gente vai criar agora um container para agrupar esses dois botões e vai, obviamente, criar os dois botões em si, tá? Então, vamos fazer isso aqui, a gente pode vir aqui debaixo de header, a gente pode criar aqui uma section, porque isso daqui é uma section do nosso conteúdo em si, então não fechou aqui automático. E dentro dessa section a gente vai ter um botão, tá? E esse botão a gente vai colocar o nome login with Google. E aqui antes dele a gente vai colocar uma image, né? A gente pode colocar aqui a tag image, que ela fecha nela mesmo. A gente vai mudar o src aqui. E esse src vai ter, vai vindo assets, images, ic-google. A gente pode já salvar aqui. Se a gente salva, já vai ver aqui o nosso botão. A gente pode copiar esse carinha aqui e logo embaixo, e logo aqui embaixo, a gente só muda pro IC Google para Facebook. Se a gente salva aqui, já vai ver os dois botões aqui. A gente pode colocar uma class para essa section, a gente pode chamar essa section de Social Login Container, tá? Nesse Social Login Container que a gente vai fazer algumas modificações. A gente vai vir fazer a mesma coisa. Eu quero editar o Content Container, o cara que tem a class Social Login Container, e lá eu vou falar que ele vai ser um Display Flex, vai ficar um item do lado do outro, mas já é o que já tá. Só que aí agora a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue mudar a Flex Direction para coluna, que aí vai ficar um elemento debaixo do outro, já com, inclusive, 100% de altura, tá? A gente pode aproveitar o seguinte, com o Display Flex, a gente pode selecionar aqui um dos botões e ver qual é o espaçamento entre eles, é de 16 pixels, então a gente pode colocar uma tag aqui, ó, um atributo de gap 16 pixels, que ele vai dar um espaçamento de 16 pixels entre os elementos, ó, pronto, já está aqui o espaçamento de 16 pixels. Aqui a gente pode colocar basicamente o seguinte, como os botões são muito iguais, só muda basicamente o conteúdo dele, que é o texto e o ícone, a gente pode criar a mesma classe e reaproveitar. Então a gente pode colocar aqui Social Login Button, tá? A gente vai copiar essa classe aqui e vai jogar para cá. Jogou para cá. Agora a gente só edita, né? Então a gente vai falar que dentro do Content Container eu quero pegar o meu Social Login, dentro do meu Social Login eu quero editar... Opa, acabei que eu copiei tudo aqui, tá? Mas não tem problema, a gente apaga. Bota o ponto. E beleza, agora o que a gente vai fazer nesse cara aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o background color dele, que é um branco, então a gente bota aqui, FFF, tá? Ele tem um border radius aqui, a gente pode ver qual é o border radius desse cara, que é de 8 pixels, então a gente vai colocar um border radius 8 pixels, tá? E ele tem, vamos botar aqui,
um padding de 16 pixels em cima e embaixo. Padding 16 pixels. Na verdade, a gente pode fazer esse cara da seguinte forma. A gente pode falar que ele vai ser um display flex. A gente vai alinhar ao centro e vai verticalmente e horizontalmente. A gente salva aqui, a gente já vai ver que ele já veio para o meio aqui, tá? De qualquer forma, a gente vai precisar colocar o padding em cima e embaixo. Então, a gente vem aqui, ó. Assim, qualquer lugar, tá? Eu coloco nessa ordem aqui, só para poder ficar bem separado. O que é background, o que é estilização, o que é display, tá? Então, a gente pode colocar aqui padding em cima e embaixo de 16 pixels, que é o que está aqui no nosso Figma, né? Se a gente bota 16 em cima e embaixo é 16 pixels. Na esquerda e na direita eu não quero, então eu coloco 0 pixels, tá? Dessa forma aqui é 16 em cima e embaixo, direita e esquerda 0. Se a gente salva aqui, pronto, já vai ver que em cima e embaixo colocou. Ele tem essa borda aqui ao redor, que é o padrão, a gente vai vir em border none, tirou a borda. E ele também coloca um outline, quando a gente clica nele, também a gente vai tirar esse outline aqui, vai colocar none. Se a gente coloca o mouse em cima, a gente repara que ele não fica com um cursor pointer, né? Então, a gente pode colocar esse cursor como pointer. Agora, quando a gente coloca o mouse em cima, ele ficou com a mãozinha aqui, né? A gente pode reparar que entre um texto e o ícone, ele tem um espaçamento de 16 pixels. Como a gente declarou como display flex, a gente consegue usar aquela mesma atributo de gap, 16 pixels, e a gente salva, ele já vai se distanciar 16 pixels aqui os elementos. Agora a gente pode falar que o texto, ele vai ser, o font size dele é de 16 pixels, a cor dele é aquela mesma que a gente usou aqui em cima, 334155, então a gente pode colocar aqui, colar aqui, e ele vai ter um font weight medium, que é o 500. Não salvei ainda, se a gente salva aqui agora, opa, cliquei para salvar fora, salvou aqui, beleza, não aplicou, tá, por que não aplicou? Ok, login with Google, botão, está editando ele, font size 16 pixels, color, font weight 500. Aparentemente ele não aplicou o font weight. Font weight é 500 mesmo que a gente tem aqui. É o 400, 500 e o 700, tá? Ele não aplicou. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o 700. Tá, o 700 ele ficou mais próximo aqui do que a gente quer fazer, então vamos manter o 700, tá? Mas o médio mesmo é o 15. E nosso botão tá basicamente pronto, só repara que ele tem aqui um drop shadow, ou seja, uma sombra. Cara, essa sombra aqui a gente não precisa fazer na mão, se você estiver usando Figma. Você pode vir aqui em Inspect e copiar toda o box shadow, né? Então a gente pode vir aqui, colar o box shadow, 0 pixels, espaço 8 pixels, espaço 32 pixels, espaço menos 6 pixels, espaço RGBA 0,0,0,0.25, tá? Então se a gente deixou aqui, salvou, beleza, aplicamos aqui já a nossa sombra no nosso botão e tá pronto nossos botões de social media. Agora a gente pode vir aqui, para esse divisor aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, criar uma div, e nessa div a gente pode criar aqui pode criar outras duas divs, tá? Essa div aqui vai ser uma das linhas, então a gente pode colocar aqui uma class divisor container, e a gente pode criar essa outra div aqui vai ter uma class divisor.line, por exemplo. A gente vai copiar esse cara aqui, no meio a gente vai escrever o OR, e aqui a gente coloca a outra linha. Se a gente salva e volta para cá, a gente vai ver só o OR escrito aqui. Tá? A gente pode pegar agora esse divisor container, o nome da classe, jogar aqui para baixo, a gente vai ver agora dentro do content container, eu quero editar o elemento que tem a classe divisor container. Dessa forma a gente consegue declarar ele, vou declarar como display flex agora não, para vocês poderem ver, né? A única coisa que eu vou fazer é que esse texto aqui, ele vai ter, vamos ver como é que está ajustado ele vai ter um font size de 14 pixels, o font weight dele é o regular, que é o 400, né? É o regular, e a color dele é essa daqui, que é 64748B. Se a gente voltar para cá e salva, pronto, já está explicado a estilização aqui do nosso carinha, né? Agora a gente pode copiar isso daqui, esse caminho aqui, esse caminho aqui do CSS, e a gente vai falar agora que quer editar, na verdade, o divisor line. Esse divisor liner aqui, eu vou falar que ele vai ter uma largura de quanto, né? Vamos ver aqui de quanto que vai ser a largura dele. De 200 pixels, ele vai ter uma largura de 200 pixels. A altura dele é de 1 pixelzinho. A gente vai colocar ele, o background color dele é o mesmo que esse daqui da cor do texto, tá? Se a gente salva, a gente vai ver uma linha em cima e uma linha embaixo. Beleza. Aí agora sim a gente vem no container e fala que vai ser um display flex. Pronto, agora está um item do lado do outro. Agora a gente vem aqui, lá itens,
center para alinhar verticalmente. Beleza, agora sim já está alinhado um item com o outro. E a gente pode fazer inclusive o seguinte, o Justify Content Space Between, para poder dar um espaçamento, maior espaçamento entre os elementos. Então esse cara aqui vai bem pro canto, esse fica bem no meio e esse lá pro canto. E beleza, a nossa divisão aqui já está pronta, tá? Inclusive, não é essa cor aqui que a gente usa no background color não, tá? É a CBD5E1, tá? Então vamos salvar aqui. Agora sim, ó, agora a linhazinha tá aqui. Agora a gente pode pegar todo esse container e separar ele do container de botões. Vamos ver qual é o espaçamento entre eles. É um espaçamento de 36 pixels. Então a gente pode vir aqui e dar um margem top de 36 pixels, né? Se eu volto para cá e salvo, beleza, agora já deu o espaçamento ideal, né? Agora a gente pode fazer o container para os inputs, né? Fazer o container para os inputs. Então a gente pode dar um print screen aqui, só para vocês verem o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui o container para os inputs e dentro desse container a gente cria assim os nossos inputs, né? A gente vai ter aqui o nosso input, bonitinho, tá? Só que para isso, para fazer esse sistema de colocar o ícone, na verdade a gente faz uma espécie de, vamos dizer assim, input fake, tá? Como assim? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai criar uma section, que vai ser aquele cara lá que vai agrupar todo mundo. Minha section não fechou. Beleza. Como a gente não consegue colocar ícone diretamente, a gente vai colocar uma div, e dentro dessa div, ela que vai conter a cor de fundo, ela que vai conter o ícone, e a gente só vai basicamente tirar a estilização padrão do input, para ele ficar transparente, vamos dizer assim, e vai fazer um input falso, né? Como se isso daqui tudo fosse input, mas na verdade não vai ser, né? Então vamos criar aqui para vocês verem, vamos criar como uma div mesmo, e aqui dentro dessa section a gente pode colocar uma classe chamada input container. E aqui a gente pode criar uma classe chamada input container. Vamos botar aqui input wrapper, né? Vai, para poder dar uma diferenciada boa, né? Porque aqui tá no plural, que seria os inputs, aqui tá no singular, que seria um input só. Tá? Se a gente salva aqui, não vai ver nenhuma diferença. A gente pode até copiar esse cara aqui, que vai ser um pro e-mail e um pro password. Aí aqui dentro a gente vai colocar a imagem em si do ícone. Então aqui no primeiro a gente vai ter o asset images, vai ser o ícone do envelope. Então a gente pode salvar aqui e a gente pode colocar aqui o input, né? Agora, input do tipo e-mail, do tipo e-mail, e o placeholder dele vai ser e-mail. Se a gente fecha aqui e salva, a gente vai ver aqui que já está lá o nosso íconezinho com o nosso input, né? A gente pode copiar esses dois caras aqui. A diferença é que aqui não vai ser o ícone do envelope, vai ser o ícone do cadeado, que é o lock. E aqui o tipo vai ser password. E aqui o placeholder também vai ser password. É isso que está aqui, não é? Isso mesmo, password. Tá, aqui digitei errado, password. Se a gente salva aqui, beleza, já está aqui. E aqui, inclusive, ainda tem mais uma imagem, que é a imagem do olhinho. Então a gente até pode copiar esse cara aqui. E aqui a gente só vai mudar para eye, né? Eye. Beleza, agora sim, já está o ícone aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui o inputs container, que é o cara que agrupa todo mundo. Então a gente vai fazer aqui dentro do content container, eu quero pegar o cara que tenha a classe inputs container. A gente vai dar aqui, a gente pode dar um display flex para ir um elemento do lado do outro, só que não é o que a gente quer. A gente quer um embaixo do outro, a gente muda a flex direction column. Mas por que eu vou dar um display flex para botar um item embaixo do outro, sendo que já estão? Porque agora a gente consegue fazer de forma igual o espaçamento usando o gap, né? O gap aqui dos elementos é de 16 pixels. A gente consegue usar aqui, ó, gap 16 pixels, beleza? Agora sim a gente já deu espaçamento aqui de 16 pixels, tá? E inclusive a gente já pode dar até o espaçamento para esse divisor aqui, que é um espaçamento de... Deixa eu ver de quanto que é. De 24 pixels. Não, de 36 pixels também, né? Então a gente pode vir aqui, dentro do nosso container ainda, dar um margem top de 36 pixels. A gente salva aqui, pronto, já distanciou 36 pixels para cá e 36 pixels para cá. Agora a gente vai pegar todo esse caminho aqui, vamos colar ele aqui, vamos tirar o ponto a mais que eu coloquei, e agora eu vou editar o embrulho aqui do meu input, né? Que é o meu input fake, vamos dizer assim. Ele não é fake, ele é fake porque, na verdade, não é tudo o input, tá? Por isso que ele é fake, mas ele vai ser o input porque ele vai poder digitar, né? Então, a gente vai dizer que ele vai ter uma largura de 100%, e ele vai ter um background color, que é esse background que está aqui no fundo, tá? A gente pode pegar a cor dele aqui. Esse background que está no fundo é o E2, E8, F0. Se a gente salva aqui, a gente já pode ver, ó, ele aqui no fundo, tá? Ele vai ter um border radius de 8 pixels. Então tá ali em cima, border radius 8 pixels. Border radius 8 pixels. A gente salva aqui, já está com a borda de 8 pixels. E ele vai ter aqui, a gente pode colocar uma altura de 56 pixels, tá? Então ele vai ter uma altura de 56
pixels. Tranquilo. O que a gente pode falar nesse cara é que ele vai ter um display flex para ficar certinho aqui a imagem do lado do input, e a gente consegue fazer aqui um align items center para os elementos se alinharem ao centro, ok? E o que a gente vai fazer aqui agora também é um padding, né, para afastar o elemento aqui do canto, né? O padding aqui a gente pode botar de 16 pixels, tá? Então a gente bota aqui padding de 16 pixels, 0 pixels em cima e embaixo e 16 pixels na esquerda e na direita, né? Diferente do que a gente fez lá no outro. Aqui eu não quero em cima e embaixo porque já está centralizado, só quero na esquerda e na direita, beleza? Agora, dentro de todo esse caminho aqui, o que eu quero fazer é, eu quero, na verdade, falar que esse cara aqui eu quero pegar um input, tá? Eu quero pegar um input, eu quero tirar o background color do meu input, então eu vou colocar background transparente, ele já não tem mais fundo, ele tem uma borda ainda ali, eu vou tirar essa borda, vou falar aqui border none, tirou a minha borda, beleza, ó, meu input, aquele input fake já tá pronto, né? Só que repare que quando eu clico, ele dá um focozinho ali, aquilo ali é o outline, a gente pode dar um outline none. Tirei o outline, beleza, ó, criei um input fake com os dois íconezinhos aqui, um do lado do outro. Só que repare que o tamanho dele, ele só vem até um certo ponto, ó. Para isso, como aqui é display flex, a gente pode falar que ele vai ter o flex 1, ou seja, cresce o máximo que você conseguir, considerando o tamanho do ícone, obviamente. Então, se a gente dá um flex 1, beleza, ó. Agora sim ele já vem até o final e já está o nosso padding aqui 16 pixels, tá? E o que a gente pode fazer ainda aqui também no nosso input é dar um margin left de 8 pixels para poder afastar do ícone. Então a gente pode vir aqui dentro do nosso input ainda, dar um margin left de 8 pixels que a gente afasta o ícone. Beleza, já está pronto aqui o nosso input, né? A gente tira aqui, já está lá o nosso e-mail, já está lá o nosso password, a gente digita aqui. Obviamente a gente não fez o sistema do ícone, tá? De exibir ou não, mas aí é só você, ele estando ali, é só você fazer toda a lógica, tá? Então beleza, já está aqui o nosso e-mail, nossos inputs com os íconezinhos, tá? Agora a gente pode vir aqui para essa outra parte de baixo. Essa parte de baixo, a mesma coisa, a gente pode criar um container para esses dois aqui. Tranquilo? A gente pode criar um container para esses dois. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente pode criar aqui como uma section. A gente pode criar aqui como uma class, por exemplo, remember container, sei lá. Aqui a gente vai ter uma div. E nessa div a gente vai ter um input do tipo checkbox, que é esse inputzinho aqui. Opa, ele fecha nele mesmo. E aqui a gente vai ter um label, que é uma legenda para esse input, que é o remember me, tá? Digitei errado, remember me. Agora sim, a gente salva aqui, já vai ver o nosso carinha aqui. E agora a gente pode criar aqui uma outra div que vai agrupar o nosso link, que é o href. O href não vai mandar para lugar nenhum. E a gente pode botar aqui o forgot your password. Esqueceu sua senha. Beleza, aqui vai ser um link, então a gente já pode deixar ele como link. Aqui a gente pode colocar como uma classe chamada, por exemplo, remember. Remember, a gente pode botar aqui como wrapper, né? Só para não ficar igual o nome da seção ali de cima, não confundir. E aqui a gente pode criar como uma classe forgot. Vamos botar wrapper também. Vai. Beleza, já criamos aqui. Tranquilo. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar o nosso remember container. Aqui dentro dele a gente vai pegar o content container. Vai pegar o remember container. Vai falar que ele vai ser um display flex para ficar um item do lado do outro. Só que eu quero que fique um item bem aqui no canto e outro bem lá no canto. Então para isso a gente simplesmente usa o justify content space between, que ele vai dar um maior espaço entre os elementos. Beleza? E a gente pode usar também aqui o align items center para centralizar os elementos verticalmente, tá bom? A gente já pode dar nesse container aqui um espaçamento também. A gente pode vir aqui, ó, dar um V, o espaçamento é de 16 pixels. Então a gente pode dar aqui uma margem top 16 pixels. A gente dá uma margem aqui de 16 pixels. A gente vai ver que se afastou. Tranquilo, agora é só estilizar a galera aqui. Então vamos pegar o remember container, o remember aqui, a gente pode dar um content container.remember container. E agora a gente pega o remember wrapper. Esse cara aqui, ele vai ter o texto dele, vai ser, vamos clicar aqui no texto. O texto dele tem o label, né? Na verdade eu quero editar o label que tá lá dentro, então tem que botar o label aqui, porque é o label que eu quero editar. Ele vai ter o font size de 14 pixels, ele vai ter essa corzinha aqui,
que é a 64748B, tá? E ele vai ter o font weight regular, que é o 400. Então, se a gente joga para cá, salvei, beleza, já está aqui, já está ajustado. Agora a gente vai vir aqui e pegar o forgot password. A gente pode copiar todo esse caminho. Aqui não é remember wrapper, na verdade a gente vai editar o forget wrapper. Essa é a classe que a gente vai editar. E a gente vai editar o link e não o label. Então a gente pode colocar aqui o A. O text decoration, que é o sublinhado, a gente mantém. A única coisa que a gente vai mudar é o font size, que vai ser o 14 pixels. A cor é a mesma que essa, o font weight é a mesma que essa. Então a gente pode até copiar aqui a estilização. E beleza, já está aqui estilizado a parte da senha. Agora falta fazer esse último container aqui, que é o dos botões de login e de registrar. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar um container aqui para esses dois. Aí aqui a gente vai criar o nosso botão de login e o nosso textinho aqui, tá? Então vamos fazer isso. Tranquilo, a gente pode vir aqui, então a gente cria uma outra section. E dentro, opa, não fechou aqui. Dentro dessa section a gente vai criar o nosso button. A gente pode criar aqui o nosso button. Esse button aqui, ele não fechou o N aqui pra mim, ó. Ficou só button. Agora sim, a gente vai botar aqui login, tudo maiúsculo. E aqui a gente vai ter uma div. A gente pode criar como uma div. E dentro dessa div vai ter don't have an account. Deixa eu copiar aqui o texto. Don't have an account, register. E esse register aqui, ele vai ser um link. Então a gente coloca ele dentro de um href aqui. Esse register aqui, como ele vai ser um link, a gente coloca ele aqui dentro. A gente salva, vem para cá. A gente vai ver que já está aqui, né? Então a gente pode botar aqui uma class chamada, por exemplo, login button container. E aqui a gente pode colocar uma class login button, tá? E aqui a gente pode botar uma class register link, por exemplo. Aqui no login button container, o que a gente vai fazer é basicamente content container. Eu quero editar, eu vou dar um margem top já para afastar todo esse meu container desse cara aqui. Então a gente vai ver qual é o espaçamento. É um espaçamento de 24 pixels. Então a gente dá um margem top 24 pixels, a gente já afastou. Outra coisa que a gente vai fazer é um display flex e vai ficar um lado do outro, não é o que eu quero. Então a gente muda a direção para column. Agora sim, agora a gente dá um gap da altura que a gente quer, que é um gap de 24 pixels. Então a gente vem aqui gap para dar um espaçamento entre o botão e o link ali, 24 pixels, tá? E o que a gente pode fazer aqui também, aproveitando, é dar um... Não, vou fazer isso... vou deixar para fazer isso na própria div. Eu ia alinhar isso aqui ao centro, mas vou deixar para fazer isso na própria div. Beleza, vamos editar esse botão? Então a gente vai pegar esse cara aqui, todo esse caminho aqui. E dentro desse caminho aqui, nesse caminho aqui, eu quero editar o cara que tenha o login button. A classe que tenha o elemento login button. Background color. Qual é a background color? Vamos pegar aqui. O background color é esse roxinho, que é o 9333EA, tá? Vamos editar aqui o texto. A gente vai falar que o texto, a cor do texto é branco. Ele tem um font size de 16 pixels. Ele tem, 16 pixels. Ele tem o font weight dele, é o bold, no caso 700. Vamos ver o raio da borda aqui, né? A gente pode botar até aqui junto com o background color. O raio da borda, o border radius, é de 8 pixels. E ele tem um padding em cima e embaixo. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode declarar aqui 8 pixels, né? Não foi. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode declarar, salvar aqui. Como ele já está no centro, como ele já está no centro, a gente só declara o padding. Vamos colocar o padding sim, de 0 pixels na esquerda, quer dizer, 16 pixels em cima e embaixo e 0 pixels na esquerda e na direita. E agora sim, repare que ele tá com essa borda, então a gente tira a borda padrão que já vem, salva, tira o outline padrão que já vem, salva, e falta só a sombra, tá? Que ele também tem uma sombra, então a gente pode vir aqui, clicar no botão, vir aqui em Inspect e copia a sombra, tá? Pode copiar a sombra aqui e colar a sombra aqui. É a mesma sombra que é utilizada no botão do Google. Então, se a gente salva, beleza, já está aqui a sombrinha. Agora a gente pode colocar também, só para finalizar, um cursor do tipo pointer. Se a gente salva, beleza, já está aqui o nosso botão de login. E aqui, para finalizar, falta só estilizar esse carinha aqui. Então, a gente pode copiar todo esse caminho. Copiar todo esse caminho. A diferença é que no final a gente não vai editar o login button e sim o register link.
Então, para isso, cara, aqui sim eu vou botar um Text Align Center. Você pode centralizar texto assim, então não vou salvar. Salvei, beleza, já centralizei o meu texto. Agora o que a gente vai fazer é falar que esse cara aqui, ele vai ter, vamos ver aqui, ele tem um font size de 14 pixels, ele tem o font weight 400, que é o regular, e ele tem essa cor aqui, que é essa daqui, que é a mais clarinha. 334155, se a gente salva aqui, ó, vai ver que ele já aplicou. Agora falta fazer o link. Então eu copio todo esse cara aqui. E eu falo que no final eu quero só editar o link. No link a gente só vai mudar, no caso, a cor do texto, tá? A gente não precisa fazer essas modificações porque automaticamente a div já aplica. A única diferença que dá cor é que ela vai ser essa cor aqui, ó. 1E293B. Se a gente coloca aqui e salva, tá aqui. Ele tem mais alguma mudança aqui na fonte aqui? Não, a fonte também é regular. Então, beleza, tá pronta a nossa página. A gente bota aqui maior. Beleza, tá pronta a nossa página de login. Ó, esse aqui é o nosso projeto Figma. Vamos botar aqui do lado, ó. Opa, apertar aqui. Esse aqui é o nosso projeto Figma e esse aqui é o resultado final. Ficou bem parecido. Deu para aprender aí como que faz esses inputs, colocar ícones aqui nos botões, fazer aqui a caixinha, tá? De Remember Me. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!